Boa noite a todos, muito bem-vindo nessa casa de oração. E é com muita alegria, mais uma vez, que nós vamos falar do capítulo do Evangelho de Jesus. O capítulo que me coube, nós vamos dar, aliás, a continuação, que é o capítulo 21, que ele fala sobre falsos cristos e falsos profetas. E o item que me coube, os itens, é o 10 e o 11, são os últimos, e ele vai falar os falsos profetas da erraticidade. Primeiro a gente está se perguntando, né? O que é erraticidade? Para a gente entender do que a gente vai falar. Erraticidade não é o lugar errado. Eu, antes de estudar a doutrina, não entendia muito bem o que era erraticidade. Mas a erraticidade é o lugar onde o espírito se encontra entre uma encarnação e outra. Tá? Então isso chama-se erraticidade. E o que a gente vai entender por falsos cristos e falsos profetas na erraticidade? O que a gente poderia estar entendendo com isso? Vocês que já devem estar vindo de tratamento, pode ser que tenha alguns aqui que é a primeira vez que está chegando aqui na casa. Mas os falsos profetas, o que se diz, o que seriam os profetas? Os profetas, em termos religiosos, são pessoas que anunciam os desígnios de Deus, prediz acontecimentos. Pessoa que supostamente prediz o futuro, vidente, adivinho, os que profetizam, né? Mas o que seriam então os profetas da erraticidade? Ora, se nós estamos aqui numa casa espírita e nós estamos aqui ouvindo o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, nós já entendemos que a existência do Espírito. Nós somos eternos, nós desencarnamos, porque espírita não morre, tá, gente? Espírita desencarna, a gente sai do corpo, desencarna. Então, quando nós desencarnamos, nós passamos a viver na erraticidade como espíritos. E como minha mãe dizia, né? Caixão não tem gaveta. O que nós levamos quando nós desencarnamos? A nossa consciência. Das nossas atitudes. Daquilo que nós fizemos aqui. De bom ou de ruim. Nós não viramos santos só porque morremos. Nós não nos modificamos porque morremos. Nós, quando desencarnamos, continuamos a ser as mesmas pessoas que como aqui nós vivemos. Por isso que tudo que se faz aqui, de bom ou de ruim, se leva em conta. As nossas atitudes é que definem o nosso caráter, a nossa moral e a forma como nós vivemos. E é isso que nós vamos levar para a erraticidade, para o mundo espiritual. E o que significa isso? Que nós devemos ter cuidado, porque como encarnados, nós já sabemos que nós temos comunicações com os desencarnados. Nós estamos cansados de saber, e a literatura espírita, ela nos dá uma enorme quantidade de comunicações de espíritos da erraticidade, do plano espiritual. O Chico foi um médium que aqui viveu com dignidade, dando seu exemplo de boa conduta, de uma pessoa de boa moral, e recebeu inúmeras comunicações de pessoas desencarnadas. Assim como ele fez uma ampla literatura espírita de quê? De comunicações de espíritos desencarnados. E isso fez o quê? Que nós aprendêssemos grandes lições. Mas como definir o que nós estamos recebendo, se são coisas boas ou ruins? Se são mensagens boas ou ruins? O que define isso? Como a gente não vai sofrer um engodo? Como nós não vamos ser induzidos a erro? Ora, nós sabemos que a doutrina espírita, exatamente porque a gente não vê o espírito,
a não ser que sejamos um médium vidente, mas normalmente nós não vemos um espírito, fica muito difícil para a gente entender se a comunicação que nós estamos recebendo, ela é uma comunicação idônea, se ela é uma comunicação que ela vai realmente nos trazer uma utilidade. E quando a gente consegue saber isso? Pela linguagem daquele espírito comunicante, pelo conteúdo daquela mensagem. Na pandemia, nós sofremos um fenômeno que todo mundo confinado, naquela época de muita agitação, eu tenho certeza que todo mundo que se recorreu para se comunicar uns com os outros pelas mídias sociais, nós vimos uma enxurrada de ditas cartas psicografadas por Bezerra de Menezes, mensagens de Chico Xavier. No entanto, o que nós devemos questionar? Eram mesmo? Eram mensagens sérias? Eram eles realmente que estavam comunicando? Como saber? Como distinguir? Muitas dessas mensagens eu li e eram muito claras que não eram de Bezerra de Menezes, não eram do Chico. Como eu consegui deduzir? Exatamente pelo conteúdo da mensagem, exatamente pela forma com que aquela mensagem vinha dar aquela boa nova. Um espírito de escola, quando eu digo de escola moral elevada, ele não perde o seu tempo para dar uma comunicação que não seja útil e que não seja uma mensagem que vai nos trazer alguma utilidade moral, aquilo que vai nos elevar. Mas por que a gente fica muitas vezes suscetíveis a esse tipo de comunicação? Porque, gente, o espírito comunicante, ele pode ser de moral elevada, como não. E vocês querem ver um exemplo? O estelionato, o 171, ele é um crime que ele é designado pela facilidade com que aquela pessoa, o estelionatário, quando ele comete o crime, ele não põe uma arma na sua cabeça. Ele te leva ao crime, ele comete aquele crime ganhando a sua confiança, pelo seu poder de fala. E ele termina fazendo com que você caia no engodo. Esse ser que desencarna, se ele vai continuar desencarnado com essa mesma vibe, ele pode vir dar uma comunicação sim e continuar te enganando. Mas ele vai se ligar a bons médios? Não. A mediunidade é exclusiva do espírita? Não. A mediunidade é uma faculdade. Qualquer um de nós podemos ter essa faculdade. A mediunidade ela é neutra. O que dá a qualidade da comunicação, a qualidade da boa moral, é a conduta do médium e é ele quem vai se ligar a esse espírito. Quanto mais o médium não for de boa moral, de boa conduta, ele não vai se ligar com espíritos bons, porque nós nos ligamos com bons espíritos com a qualidade do nosso pensamento. Então, aquela máxima de quando a gente diz que coisas boas atraem coisas boas e coisas más atraem coisas más, é verdadeira. Nós nos ligamos a bons espíritos através da nossa conduta e do nosso pensamento. Ao contrário, também é verdadeiro. Mas por que a gente se deixa levar? Por que a gente se deixa enganar? Porque nós somos ansiosos. E muitas vezes, porque a gente quer resolver as nossas dificuldades do dia a dia de forma mais fácil, nós muitas vezes caímos nesses engodos, nos deixamos enganar. E aí nós vamos estar nos ligando muitas vezes a esses falsos cristos, a esses
falsos profetas. E aí, quando a gente acorda, a gente se decepciona muitas vezes com Deus, com a doutrina, sem colocar a nossa responsabilidade que nos levou até aquela situação e que nos deixou enganar. Sempre que a gente cai numa situação de um crime, de estelionato ou de fraude, normalmente a vítima estava procurando uma facilidade. Normalmente, vejam como que é a história do bilhete premiado. Ela sempre tem a intenção de também ter um ganho, de também ter uma vantagem. Assim somos nós. Nós somos assim. Então, a forma como nós nos ligamos, como nós conduzimos a nossa vida e da forma como nós vamos querendo resolver os nossos problemas com facilidade, sem nos responsabilizarmos, é aí que nós vamos ficar mais suscetíveis de engodos. E nós vamos muitas vezes nos ligar a casas que não são sérias, a médiuns que não são sérios, a espíritos que não são sérios. Então, tudo é uma questão de afinidade. Então, nós temos o livre-arbítrio. O que nós precisamos é aprender a separar o joio do trigo e entender que cabe a nós filtrar o que é bom e o que não é. Não é porque aquela pessoa desencarnou que ela mudou a sua conduta. E muitas vezes, esses espíritos que podem vir como e são inteligentes, os enganadores são inteligentes, eles são sábios, eles também vão se passar por situações, por espíritos de escola, que podem nos induzir a erro. E como nós temos que ter critérios, cuidado. Nós temos aqui inúmeros médiuns que já falaram, fazendo a sua propaganda, né? Receberam doutor fulano de tal, doutor ciclano de tal, com curas milagrosas. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado com vantagens, com promessas e com comunicações que nós estamos vendo que aquele conteúdo é muito particular. Ou então com mensagens que datam acontecimentos, que promete dia e horário para acontecer. Nenhum espírito elevado que está sempre trabalhando em nosso favor vai deixar com que nós fiquemos ansiosos, preocupados, desesperados. Ao contrário, as mensagens sempre serão positivas, úteis, dando força para que a gente consiga perseverar no caminho do bem. Não são mensagens que vão dar acontecimentos miraculosos, é que alguma coisa de muito especial vai vir e acontecer. O trabalho é nosso. Somos nós que temos que desempenhar a nossa parte. Então, nós não precisamos e não temos que deixar nos enganar. E quando assim procedemos, nós temos a nossa responsabilidade. A culpa não é de Deus. A culpa é nossa. Nós fomos atraídos por facilidades. Então, esse cuidado, quando a gente vai ler livros, os chamados livros espíritas e a doutrina, ela tem uma literatura, principalmente aqui no Brasil, nós temos uma literatura bastante vasta, nós podemos filtrar sim o que nós estamos lendo. Nós temos que ter cuidado. Um bom espírito, ele é bondoso. Ele não tem uma linguagem chula. Ele não tem uma mensagem vã. Ele não tem uma mensagem catastrófica. Nós temos aqui vários exemplos de médiuns sérios que nos trouxe muitas mensagens maravilhosas. A literatura que o Chico deixou, que o Divaldo tem, é uma literatura bastante séria. Nós temos médium que se deixa enganar e levar. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter. Há falsos cristos e há falsos profetas, e Jesus nos alertou disso. Ele sabia que isso ia acontecer. E ele já, há 2000 anos atrás, nos alertou para isso.
Então, o cuidado é nosso, o trabalho é nosso. Nós já sabemos que nós desencarnamos sim, não mudamos e não viramos santos. A mesma forma como nós vamos sair daqui, é como nós vamos chegar lá. O trabalho tem que ser refeito aqui e lá. O cuidado é nosso. Assim como nós temos cuidado com o nosso próximo, nós não abrimos a nossa casa para qualquer pessoa, nós não abrimos a nossa vida para qualquer pessoa. Assim nós temos que proceder na casa que frequentamos, com os médiuns, com as igrejas, com os lugares, com aquilo que nós estamos recebendo. Porque depois muitas pessoas se decepcionam e ainda culpam Deus. Ah, Deus não existe. Eu não acredito mais em religião. E viram materialistas, e viram ateus, e culpam, inclusive, as religiões. As religiões são feitas por homens. E nós temos que ter esse critério. A conduta daquela pessoa, que ela vai passar alguma mensagem, é exatamente o que ela é o que ela vai levar. É o que ela vai trazer para nós. E nós somos passíveis de erros, todos nós. Então, nós temos que ter esse critério. Então, gente, há muitos cristos, há falsos cristos e há falsos profetas. Cabe a nós filtrar, cabe a nós ter esse bom senso de olhar e ter o critério da gente saber o que nós estamos lendo. Em primeiro lugar, toda literatura, ela tem que ser útil. E essa literatura, quando ela é útil, a gente nunca esquece. A gente lê e guarda, porque ela foi útil. Então, esse contato que nós vamos ter e que vai mudar muitas vezes a nossa vida, os bons livros, a boa literatura, é isso que nós vamos guardar. Dentro da literatura espírita, nós temos excelentes mensagens de espíritos excelentes. Leiam Kardec, leiam a obra do André Luiz, leiam a obra do Emmanuel, que foi psicografada por um ser tão sério, que nos deixou uma grande quantidade de lição. Cuidado com os falsos cristos, cuidado com os falsos profetas. Boa noite a todos.